E hoje vamos de resumão do anime Kishiku no Juliet. Esse anime se passa na prestigiada Academia Dahlia, um lugar onde os estudantes de duas nações estudam lado a lado, sendo elas a nação oriental de Toa e o Principado do Oeste. Porém, os estudantes do dormitório estudantil de Toa, a casa Black Dog, e do dormitório estudantil Oeste, da casa White Cats, vivem saindo na porrada. Após um desses confrontos ser interrompido por uma monitora, o Romeo Inozuka, o líder dos Black Dogs, se sente frustrado, e o resultado dessas batalhas é o menor dos seus problemas, e a sua frustração sequer tem a ver com isso. Acontece que a sua rival, a Juliet Persia, a líder dos White Cats, e o Inozuka lutam desde quando eram crianças. Por isso é de se esperar que os dois se odeiem, mas por incrível que pareça, o cachorrão ama a menina secretamente desde o primário. Na verdade, o Inozuka nem quer lutar, porém no momento isso não é algo viável, por isso ele se certifica sempre aí de não deixar ninguém machucá-la. E como o pessoal das duas nações, e muito menos das casas, não se dão tão bem, ele nunca foi capaz de se confessar, apesar de querer muito. Quase chegando ao limite, o Inozuka até mesmo pensa em se confessar diretamente, mas caso isso não desse certo, ele não poderia mostrar mais a sua cara na escola. Então nosso protagonista vai até a área dos White Cats fazer um reconhecimento, pelo menos foi isso que ele disse. E ao chegar lá, ele se depara com a Persia reclamando dele, dizendo que ele sempre a menospreza, e isso acaba causando um enorme choque aí no nosso protagonista, quase fazendo ele perder a fé no seu amor. No entanto, ao ver a Persia confortando alguns garotinhos da Black Dog, a esperança cobre os seus olhos novamente. Então ele decide criar coragem para dizer o que sente, mas ele tem que dar um jeito de fazer isso de um jeito secreto. E antes que ele fizesse isso, um grupinho de 3 garotos, liderados por Maru, um dos Black Dog, decidem acabar com a Persia sozinhos, pois eles já estão cansados dos métodos do Inozuka. Nisso, eles a encurralam e quase perdem uma luta contra ela. Porém, eles dão um jeito de imobilizar a Persia com um spray de pimenta. E quando o Maru estava prestes a acabar com a garota, o Inozuka chega pulando em cima dela para salvá-la. E como já tinha gente chegando, o triozinho vai lá e recua. Já o Inozuka acaba se dando mal, pois essa cena parecia mais um ataque do que um resgate. Nesse momento, a Persia sai da frente dele chorando. E isso acaba deixando o cara sem esperanças mais uma vez. Mais tarde, durante a noite, após meter a porrada no Maru e no seu grupinho, o Inozuka recebe uma carta da Persia. Na carta, ela dizia para eles se encontrarem na fonte da escola daqui a pouco. E aparecendo lá, o Inozuka vê que esse convite se tratava de um desafio. Basicamente, a Persia o pergunta se naquela hora que ele pulou para cima dela, o Inozuka estava a atacando ou a salvando. Se ele estivesse a atacando, os dois iriam resolver seus problemas ali mesmo, para ser mais específico, em uma luta de espadas reais. Mas se caso ele estivesse a salvando, ela queria saber o porquê disso, pois na visão da Persia, parecia mais que ele estava a menosprezando fazendo isso, e para ela isso seria pior do que ser atacada. Ela também diz não querer ser vista como fraca por ninguém, pois ela quer ter força suficiente para mudar o mundo e se esforça todo dia para isso. E vendo a determinação dela, o Inozuka decide não se segurar mais. Então ele pega a espada que a Persia o dá e os dois começam a lutar. Porém, imediatamente após a batalha se iniciar, o Inozuka vai lá e declara os seus sentimentos para a Persia. Ela obviamente fica confusa e a trocação de golpes continua enquanto eles discutem. Mas em certo momento, a Persia é cativada pelas palavras do Inozuka. E quando nosso protagonista cai de bunda na fonte, a Persia se aproxima e diz aceitar sair com ele. E no início do episódio seguinte, vemos o Inozuka todo bobo durante um confronto contra o White Cats. No meio dessa luta, ele segura a Persia e a leva para um canto mais isolado, dizendo que quer passar um tempo a sós com ela. Só que além da Persia rejeitar completamente a ideia, os dois são interrompidos pela Hasuki, a vice-líder da casa Black Dog. Por conta disso, o Inozuka tem que dar aquela disfarçada. No entanto, ele fez isso da pior forma possível. Então ele acaba levando um chute no meio do queixo e desmaiando. Mais tarde, nesse mesmo dia, a Persia se arrepende de ter sido rude com o Inozuka. Porém, isso não dura muito, já que o maluco tá literalmente na janela do dormitório que fica no segundo andar. É algo estranho, mas logo ele explica que veio pedir desculpas e até mesmo trouxe um presente consigo, sendo o presente um rosário, algo aí que as pessoas do ocidente geralmente dão para a pessoa amada. Mas antes dele conseguir entregar o rosário, eles são interrompidos novamente, dessa vez pelo vice-líder dos White Cats. E tendo que dar aquela disfarçada novamente, o Inozuka cai da janela e não consegue entregar o presente para a Persia. Para piorar tudo, o cara ainda desmaia no processo. Logo ao acordar, ele corre atrás da Persia e rapidamente a encontra. O problema é que o pessoal da Black Dog tá correndo atrás dela também, porém o objetivo deles é meter a porrada nela. No fim das contas, o pessoal da White Cats aparece para proteger a Persia e uma briga acaba começando. Durante essa briga, o Inozuka fica irritado por sequer conseguir entregar um simples presente, e o quebra sem querer querendo nesse momento de raiva. Nisso, o Inozuka pega lentamente uma estátua de pedra mais próxima e manda todo mundo pro ar com ela, independente de ser aliado ou não. Agora, já de noite, ele tem que cumprir uma certa punição por ter quebrado a estátua da escola. Durante isso, o Inozuka pensa em jogar o seu presente no rio, mas a Persia aparece. Então, ele guarda o rosário quebrado no bolso. E em frente ao nosso protagonista, a Persia sugere que os dois deem uma passeada de barco
e pede para o Inuzuka remar ele. E como nosso protagonista estava aí com as suas mãos ocupadas, a Pérsia foi lá e pegou o presente no bolso dele. Nesse momento, o Inuzuka fala que o presente dele tá só o pó e que ele iria comprar outro depois. E vendo o desânimo dele, a Pérsia entrega o rosário que ela ganhou da mãe para o Inuzuka, dizendo que esse é o bem mais precioso dela, além de também ser uma prova dos sentimentos que ela tem. O Inuzuka, burrão como sempre, vai lá e fala que ele não pode ficar com algo tão importante. Por isso, a Pérsia fica brava e obviamente diz que vai voltar para o dormitório. E quando o nosso protagonista tenta impedir, ele cai do barco e é abandonado ali no rio mesmo. Então vou dar o fora daqui, tá ligado? Ninguém mandou ele ficar dando uma de desentendido. No dia seguinte, vemos os alunos saindo da escola para dar uma passeadinha na cidade. Com essa oportunidade em mãos, o Inuzuka quer ter um encontro com a Pérsia, mas os dois não podem ser vistos juntos. Por isso, o Inuzuka empresta algumas roupas antigas dele para a menina, para assim ela se disfarçar como um garoto mais novo. No começo, esse plano dá certo. O pessoal até mesmo pergunta quem ele é. Daí a Pérsia vai lá e diz que ela é simplesmente a parente do nosso protagonista aí, o famoso Júlio. Nesse momento, todo mundo acha o Júlio uma gracinha, e por isso eles acabam seguindo os dois. Resumindo, o que era para ser um encontro acabou se tornando um passeio fracassado. Tudo dá errado, e numa tentativa de consertar esses erros, o Inuzuka tenta levar o Júlio para um lugar onde eles possam ficar sozinhos, mas nem mesmo isso dá certo. Ao fim da tarde, sozinho, ele lamenta à beira do mar, obviamente acreditando que a Pérsia achou o encontro deles uma merda. Nesse momento, o Maru e o seu grupinho avistam o Inuzuka e aproveitam esse momento de fraqueza do cara para jogá-lo no mar. Não só isso, mas os caras ainda tentam afogar ele um pouquinho. Nisso, a Pérsia, ainda disfarçada, chega para salvá-lo jogando o Maru contra o chão. Depois disso, em cima de uma torre, o Inuzuka agradece ela aí por ter o salvado, mas também pede desculpas aí pelo encontro deles ter sido horrível. Porém, contrariando completamente o que o nosso protagonista achava que tinha acontecido, a Pérsia foi lá e falou que esse encontro foi um sucesso, já que ela conseguiu aprender muito mais sobre o seu namorado. E alguns dias depois disso, vemos o Inuzuka querendo comemorar o seu primeiro mês de namoro com a Pérsia. Ela zoa da cara dele um pouquinho, mas os dois no fim prometem se encontrar daqui a 3 dias, no dia do mês aniversário de namoro deles. No entanto, para a infelicidade da nação, uma pessoa que estava ausente da escola até então decide voltar. E o nome dessa pessoa é a primeira princesa do Oeste, a Chartreuse Westia, mais conhecida como Char, a princesa tirana. E eu nem preciso dizer, mas ela é uma White Cat. Essa princesa ordena todos da escola a saudarem e a recepcionarem. Contudo, o pessoal da Black Dog não faz isso, dizendo que eles não vão receber ordens de alguém como ela. Nesse momento, a Char provoca o Inuzuka, dizendo que ele especificamente vai fazer o que ela mandar. O Inuzuka fica muito irritado e parte para cima dela, mas a princesa se defende revelando uma foto dele junto com a Pérsia, porém ela só mostra isso pra ele. E caso essa imagem viesse à tona, a imagem da Pérsia poderia acabar ficando suja. Por isso, o Inuzuka não tem escolha a não ser se tornar o cãozinho fiel da Char. Eu sei que muitos de vocês iriam querer isso, mas por favor, se segurem, mantenham a civilidade. Ao verem isso, todos ao redor ficam confusos, pensando que o líder da Black Dog foi seduzido pela princesa tirana. E em outra hora, quando os dois estavam sozinhos, o Inuzuka se curva e implora para a Char deixar isso quieto. Porém, isso não dá certo e ela já parte para mais exigências. Dessa vez ela quer algo bem simples. Sempre que ele ouvir o sino que ela tocar, ele deve vir até ela rapidamente. Caso contrário, a Char vai espalhar essa foto por todo o campus. E depois dessa cena, ele se encontra com a Pérsia e tenta explicar toda a situação. Mas a Char toca o sininho dela. Sem escolhas, o Inuzuka tem que ir correndo até a Char e cumprir aí seus pedidos absurdos. E isso acaba se repetindo o dia inteiro, deixando aí o nosso protagonista sem tempo para se explicar com a Pérsia. Porém, mesmo com isso tudo acontecendo, a Pérsia acredita nele e diz que vai cumprir a promessa dela aí de encontro de aniversário. E isso deu a motivação necessária para o Inuzuka decidir engolir o seu orgulho e procurar por qualquer fraqueza que essa princesa tirana tem. Entretanto, além de ser despejado do seu dormitório por uma suposta traição, ele não encontra nenhuma fraqueza que essa mulher possa ter. Ela parece ser praticamente perfeita. Nesse ritmo, o seu relacionamento iria ir por água abaixo. Então, o Inuzuka decide invadir o quarto que a Char divide com a Pérsia com o objetivo de arranjar alguma informação para dar aquele exposed no Twitter. Porém, enquanto ele estava dentro desse quarto, a Char aparece já suspeitando dessa possibilidade. No entanto, o Inuzuka deu um jeito de, no desespero, achar um compartimento secreto nesse quarto, que por sua vez estava repleto de fotos da Pérsia que foram tirados pela Char, revelando assim o amor secreto que a princesa tirana tem pela Pérsia, e que o seu objetivo na real era atrapalhar o romance dos dois. E bom, ela é uma grande vilã, mas por incrível que pareça, o Inuzuka acabou entendendo os sentimentos dela, já que depois de ouvi-la um pouco, ele consegue entender aí o quão importante a Pérsia é para ela. E no pior momento possível, com várias fotos da Pérsia espalhadas pelo quarto, a própria garota lourinha chega batendo na porta. Nesse momento, o Inuzuka fala que vai dar um jeito e pede para Char distrair a Pérsia por um tempinho, mas ela consegue dar um jeito nas fotos aí rapidamente. Então a Pérsia entra no quarto aí para se arrumar para o encontro de mês aniversário secreto, e depois de trocar algumas palavras, ela logo sai dali. Depois disso, a Char vai até onde Inuzuka se escondeu e pergunta o porquê dele ajudar.
Ele responde que não poderia chantageá-la se alguém descobrisse esse segredo. Não só isso, mas ele entende a dor de alguém que quer muito se confessar, mas não pode. No fim, a Char decide deixar os dois quietos. E agora, durante a noite, finalmente sem a princesa tirana na reta, os dois se encontram e conseguem ter aí o seu mês aniversário de namoro em paz. No próximo episódio, a época das provas está próxima, e a casa dos Black Dog está fazendo um intensivão de 3 dias para o pessoal que é ruim de estudo. Durante esse período, nenhum dos participantes pode sair do dormitório. Por conta disso, o Inuzuka, espertão como sempre, chama a Pérsia para participar desse grupo de estudos. Ao menos um diazinho, pois ambos não vão conseguir se ver por um bom tempo. Um tempo depois, vemos a Hasuki entrando na sala toda mandona com uma roupa de professora. Acontece que durante a época de prova, ela se dispõe a ajudar todos do acampamento de treino, pois quem reprovar terá que sair da escola. Daí, como a Hasuki é a pessoa mais inteligente dos Black Dogs, ela sempre se esforça para ajudar a todos, embora ela faça isso de uma forma bem rígida. Já de noite, depois de uma longa sessão de estudos, o Inuzuka acompanha a Pérsia até uma passagem secreta e se despede dela por enquanto. Então, logo após conversar um pouquinho aí com a sua amiga Hasuki, o Inuzuka sente que deveria contar a ela sobre o seu relacionamento secreto. Porém, isso é algo muito difícil de se fazer, pois a amizade dos dois poderia acabar por conta disso. Mais tarde, nesse mesmo dia, a cena corta para a Hasuki preparando o material do intensivão do dia seguinte. O Maru, vendo que ela está se esforçando, traz uma maçãzinha para a Hasuki e faz um pouco de companhia. E enquanto os dois conversavam, a Hasuki revela ajudar nesses grupinhos de estudo devido à influência que o Inuzuka exerceu nela durante a infância. Ele a ajudou a fazer amigos e também a ser quem ela é hoje. Então, como uma forma de retribuir, a Hasuki ajuda todos com os estudos. No fim, o Maru se cansa do papinho da garota apaixonada e vaza dali. Só que o Inuzuka estava à espreita ouvindo toda a conversa. Então, quando o Maru sai para dormir, ele entra na sala pronto para falar sobre o seu segredo. Mas antes dele fazer isso, a Hasuki resolve se confessar para o Inuzuka, revelando aí os seus sentimentos amorosos por ele. No entanto, o mesmo fala que não pode corresponder a esses sentimentos, já que ele está namorando com a Pérsia. E a primeira reação da Hasuki ao ouvir isso, obviamente, é gritar para todo mundo, mas o Inuzuka consegue impedir. Depois disso, é só ladeira abaixo, pois a Hasuki vai lá e menciona um código dos Black Dogs que fala que quem desejar ou se apaixonar por um White Cat deveria cometer seppuku, que no caso é pegar uma espada e cravar lá na barriga. O Inuzuka obviamente não quer morrer, então ele fala que isso aí é meio que errado. Contudo, a sua ex-amiga Hasuki, super apoiadora como sempre, se oferece para ajudá-lo com isso, e até mesmo o persegue ao redor de todo o dormitório com uma espada na sua mão. Com esse problema em mãos, os dois saem correndo por aí. Nisso, a própria Pérsia acaba vendo essa briga entre os dois. Agora, numa floresta, o Inuzuka consegue despistar a Hasuki por um tempo. Nisso, a Pérsia, que saiu do seu dormitório, vai lá e o encontra para saber o que está acontecendo. Ele explica tudo direitinho e tal, mas ele não tem muito tempo para isso, pois logo a Hasuki chega cortando a conversa com a katana e quase dá cabo da Pérsia no processo. Porém, a Char chega chegando e dá um jeito de protegê-la. O negócio é que a princesa tirana não veio para apoiar o casal, e sim para acabar com a raça do Inuzuka, que espalhou esse segredo que pode muito bem prejudicar a Pérsia. Se vendo encurralado, ele pega a Pérsia nos braços e corre dali até dar de cara com um abismo. Agora, o nosso protagonista está se sentindo um inútil, já que ele não consegue nem mesmo conversar com a sua melhor amiga e ainda por cima colocou a sua namorada em perigo. Vendo isso, a Pérsia diz que ele não é um inútil e que os dois vão enfrentar aquelas malucas ali agora mesmo. Então, quando a sua amiga chega, o Inuzuka decide encará-la de frente e dizer que apesar de tudo, ele ainda queria muito ser um amigo dela. Nesse meio tempo, ele já levou uma espadada na cabeça, mas no fim das contas, essa era uma espada falsa. Então, a Hasuki chora um bocado e insulta o Inuzuka pra caramba. Os dois continuam sendo amigos. E não sei quanto tempo depois disso, na época do festival de esportes, o Inuzuka pede para a Pérsia fazer uma marmitinha pra ele, o que sem muito receio ela aceita, deixando seu namorado muito feliz. Afinal, esse é um dos sonhos dele. O problema é que a Pérsia aceitou fazer isso por impulso, porém ela é um horror cozinhando. E ela é ruim ao ponto de esquecer uma colher de metal dentro do micro-ondas. E como a hora da aula e consequentemente a de entregar a marmitinha está chegando, ela tem que recorrer a medidas drásticas. Quando a hora do almoço chega, a Pérsia apresenta uma coisinha bem feita para o Inuzuka. Basicamente um sanduba aí bem recheado. Amassava demais. Porém, quando o Inuzuka iria cair dentro dessa comidinha, a Char meio que se intromete e rouba a marmita, dizendo que ela nunca provou algo feito pela Pérsia. Nisso, o Inuzuka começou a perseguir a menina gato, porém ela se atrapalhou e acabou deixando a marmita voar longe. No fim, até mesmo o vice-líder Scott acaba envolvido nessa disputa pela comida da Pérsia. Contudo, todo mundo sai perdendo no fim, pois durante a briga, o lanche caiu no canteiro de alguns porcos que acabaram comendo tudo. Todos ficam decepcionados, principalmente o Inuzuka. No entanto, imediatamente depois, a Pérsia pede desculpas e revela para o seu namorado que quem cozinhou essa marmita na verdade foi a cozinheira dela, já que as capacidades dela não a permitiam fazer algo assim e que ela também não queria desapontar o Inuzuka. Então ela acabou resolvendo mentir. Porém, durante os seus esforços, ela acabou conseguindo fazer alguns biscoitinhos, e esses foram realmente aí feitos por ela. Afinal de contas, eles ficaram ruins pra caramba.
Nesse momento, o Inuzuka fica feliz de receber esses biscoitos, mesmo eles sendo ruins. E alguns dias depois disso, voltando ao tema principal, que é o festival esportivo, todos os Black Dogs estão treinando seu físico para as provas, menos o Inuzuka e o grupinho do Maru. O Maru, ao invés de querer ganhar treinando, prefere procurar alguma forma de trapacear no festival. Já o Inuzuka não quer participar por conta de ter feito os Black Dog perderem no ano passado na corrida de 100 metros. Deixando isso de lado por hora, a Hazuki estava conversando com as suas colegas sobre o MVP do festival. Quem ganha o MVP tem o direito de dançar com o parceiro escolhido na festa de encerramento. Além disso, existe uma superstição que diz que o casal que faz isso tem 100% de chances de ficar junto para sempre. Então, caso ganhe, a Hazuki quer convidar o Inuzuka para uma dancinha. De qualquer jeito, mais tarde, ainda nesse dia, enquanto os White Cats corriam por aí, o Inuzuka, que só estava vagabundeando, para o treino deles e começa a discutir com o Scott. E num acesso de raiva, o Inuzuka dá um socão na direção dele. Mas uma garota do primeiro ano para. O nome dessa garota é Somali e junto do Abe, um galã dos White Cats que veio ali ver o tumulto. Nesse momento, a Somali fica se autodenominando a namorada do Abe, só que o mesmo não afirma isso. Já esse Abe nem mesmo perde tempo e vai direto na Pérsia para perguntar se ambos não poderiam juntar suas facções e saírem juntos caso o Abe ganhe um MVP no festival. E aparentemente dentro dos White Cats existe a facção da Pérsia e a facção do Abe. E sem entrar em muito mais detalhes disso aí, vemos a Pérsia recusando a oferta desse cara chato. Vendo isso tudo, o Scott e o Inuzuka quase explodem de raiva e a Somali parte para atacar os dois. Porém a Pérsia separa essa briga rapidinho e cada um vai para o seu canto. E durante a noite, pensando na porcaria do festival esportivo, o Inuzuka recebe uma carta da Pérsia pedindo ajuda com um treino para a corrida de 3 pernas. Ele fica super animado e acorda bem cedo para ir treinar com ela. E ao chegar lá e quase desmaiar várias vezes por conta de pensamentos impuros, os dois fazem uma corrida juntos e vão até que bem. Depois de terminarem de correr, a Pérsia dá uma animada ao nosso protagonista, dizendo para ele participar do festival e assim compensar pelo erro que ele fez no ano passado. Ela também diz que caso ele ganhe um MVP, ela vai obedecer a qualquer coisa que o Inuzuka pedir. E o mesmo vale para ela se ela ganhar. E obviamente isso foi suficiente para deixar o nosso protagonista mega animado e já deixá-lo pronto para ganhar o MVP desse campeonato. Então o dia do festival finalmente chega, e depois de uma palavra dos professores de cada casa, uma intrigazinha entre os participantes aí rola, mas nada demais para se preocupar. Logo depois, uma série de jogos começam a acontecer, no qual as coisas ficam empatadas por bastante tempo. Porém, durante o 7º evento, que se chama Stick Down, a Somali, por ordem do Abe, dá um jeito de machucar bastante a perna da Pérsia. Porém, a Pérsia disfarça o machucado, pois a sua mãe está na plateia, então caso ela ganhe um MVP, ela talvez consiga o reconhecimento do seu pai. O seu pai, que no caso é a pessoa que ela busca reconhecimento, vai ficar sabendo da sua vitória. No entanto, esse disfarce não dura muito tempo. Daí na próxima prova, que basicamente é um tipo de revezamento, a lesão que a Pérsia recebeu fica bastante clara. Então, ela acaba tendo que se retirar do festival. Nesse momento, o pessoal da facção do Abe e uma parte da plateia vaiam ela, chamando a garota de fraca. E o Inuzuka teve que assistir tudo isso de longe, sequer podendo ir ajudar a própria namorada. E em frente à enfermaria onde a Pérsia se encontrava, a Char revela para Inuzuka que esse ferimento feito na Pérsia é tudo obra do Abe, sendo esse um tipo de esquema para derrubar a facção da Pérsia. Daí, como a Char não consegue provar para a escola a afirmação dela, ela pediu para o Inuzuka acabar com a raça desse desgraçado na próxima prova, que por sua vez fala para a Pérsia assistir ele esfregar o chão com a cara do Abe. E o último evento dos primeiranistas é a Batalha de Cavalaria. O Inuzuka era para ser o cavalo de Maru nesse jogo, só que devido aos acontecimentos recentes, ele quer trocar de posição. Porém, o Maru, mesmo não sendo capaz de impedi-lo direito, recusa-se a mover e fala para Inuzuka dar o seu jeito. E enquanto isso, a Hazuki estava lá indo muito bem, fazendo basicamente o possível para trazer a vitória para o seu grupo. Contudo, uma das integrantes se atrapalha e ela perde o seu laço para o Abe, assim sendo eliminada do jogo. Depois disso, progressivamente os Black Dogs começam a desmoronar. Nos é revelado que o Abe trapaceou colocando uma droga de sono na água dos seus adversários. Enquanto isso, lá estão o Inuzuka e o Maru, parados desde o início do game até agora. No entanto, a Pérsia, disfarçada de Júlio, começa a torcer pelo Inuzuka. E por algum motivo, o Maru pensou que essa torcida era para ele e por isso ele fica animadaço. Agora, com ambos motivados, ninguém consegue parar eles. Então os dois eliminam rapidamente 1 a 1, deixando apenas o Abe e a Somali para o final. E depois de bloquear um chutão da menina monstro, o Inuzuka arremessa o Abe em direção à arquibancada com uma mão só. E se esse cara não morreu com isso aí, eu vou ficar... E para finalizar tudo, o Inuzuka ainda grita pela Pérsia, chamando ela para um confronto, dizendo que queria derrotá-la ali mesmo, na frente de todo mundo de uma vez por todas.
e com a permissão das duas casas, esse confronto acaba sendo permitido. O duelo é super disputado, e mesmo com a Pérsia estando lesionada, a plateia toda dos White Cats que estavam vaiando ela antes começam a torcer a favor dela. Tudo isso para no fim o Inuzuka ser derrotado por um deslize que acabou levando a mão dele para um certo lugar aí impróprio, obviamente censurado pelo nosso querido e amado editor. Resumindo, o cara perdeu por sonhar demais. Depois disso, a Pérsia foi declarada MVP do primeiro ano. Já o Inuzuka foi punido como um criminoso de guerra pelos Black Dogs e perdeu a sua posição como líder. E de noite, na hora da festa de encerramento, a Pérsia dá uma escapulida da comemoração para se encontrar com seu namorado, que por sua vez está no meio de uma punição. Quando se encontram, os dois conversam um pouco e a Pérsia, com a ordem que ganhou por ser a MVP, pede para o Inuzuka começar a dançar ali mesmo com ela. E enquanto os dois dançam, a Pérsia agradece tudo que ele fez e promete que vai protegê-lo quando precisar. Depois disso, a cena corta para Hasuki cuidando do Inuzuka, que teve uma febre e após trabalhar demais para os seus companheiros. Porém, como ela é a nova líder, o pessoal a arrasta para um conflito que tá rolando por aí. Logo depois disso, a Pérsia aparece disfarçada no seu quarto. Nesse momento, nosso protagonista começa a acreditar que isso é um sonho. Por isso, o Inuzuka fica aí todo bobinho. Mas ele rapidamente descobre que é a Pérsia de verdade que está ali. Obviamente, para cuidar dele. Então, a primeira coisa que a Pérsia faz é dar uma pequena arrumada no quarto do cara, que na verdade é um armazém. No meio da limpeza, ela acha uma certa revista aí sobre coisas grandes, que um dos parceiros aí do nosso protagonista entregou a ele como uma forma de animá-lo. Um verdadeiro amigo aí sempre se preocupando com a saúde do próximo. Nesse momento, a Pérsia fica indignada com seu namorado, que por num momento de desespero, acaba falando que só se importa aí com as paradas que ela tem. Em resposta, ela brutalmente assassina o nosso guerreiro com as suas palavras e depois vai buscar uma comidinha no refeitório dali. Entretanto, ela se perde, se distrai e enfrenta diversos contratempos no caminho. Tudo isso para não trazer nada no final e ainda acabar com as suas roupas completamente molhadas. Sem escolhas, ela acaba tendo que se trocar no quarto do Inuzuka, que fica muito tentado em olhar para a Pérsia no processo. No entanto, o cara acaba sendo desmascarado quando tenta fazer isso. Logo em seguida, ela cuida do seu namorado por mais um tempo e canta até mesmo uma canção de ninar enquanto ele dorme. Ao acordar, o Inuzuka se sente bem melhor em comparação a antes. Já a sua febre até mesmo tinha sumido. No fim, a pele dele ainda estava meio vermelha, mas era por outros motivos. No início do episódio seguinte, vemos que um outro festival está para acontecer. Dessa vez, um de fogos de artifício. O Inuzuka quer passear e ver os fogos com a Pérsia nesse festival, mas por diversos motivos, a Pérsia dessa vez não poderá se disfarçar de Júlio, o que torna as coisas bastante complicadas. Então, os dois combinam de se encontrar em um lugar isolado quando os fogos estiverem prestes a serem soltos. O Inuzuka fica felizão por ter conseguido o encontro no festival, porém essa felicidade é interrompida por duas crianças caindo em cima dele. Ele obviamente reclama, mas as garotinhas não dão a mínima. Nisso, a Hasuki chega, ela revela que as duas meninas são monitoras dos Black Dogs. Elas se chamam Kachou e Teria, e basicamente são irmãs gêmeas. E além delas serem do segundo ano, se um monitor bota os olhos em você, várias liberdades suas são revogadas. Ou seja, pode dar muito ruim pro encontro do Inuzuka. Então ele decide evitar as duas o máximo possível, só que ele não consegue de jeito nenhum. Ambas invadem o seu quarto e o perseguem até mesmo na hora do festival. Felizmente, o Inuzuka despista as monitores e parte para o festival. E para segui-lo, a Teria e a Kachou também vão até lá, obviamente aproveitando para fazer o trampo de monitoras e também para curtir a festa. As duas continuamente o procuram, sendo que junto da Pérsia, o Inuzuka segue numa batalha para se esconder. Isso dura até que certo momento o casal se esconde dentro de um barril apertado. Nesse momento, o Inuzuka segura seus pensamentos impuros enquanto ele esperava as monitoras saírem da cola deles. E ao observar as irmãs conterem alguns valentões, o Inuzuka percebe que elas não têm nenhum amigo e que elas queriam curtir o festival como qualquer pessoa. Então ele sai do barril e pede para a Pérsia esperar um pouco. Desse modo, o Inuzuka vai até as duas monitoras e faz um desafio para elas. Porém, esse desafio é só uma fachada para Kachou e a Teria aceitarem brincar no festival com ele. Ambas ficam muito felizes e na hora que o Inuzuka estava indo embora, ele diz que as duas podem chamar a ele a hora que quiser. Ao ouvirem isso, as duas pequenas ficam felizes. E quando todos vão embora, o Inuzuka vai se encontrar com a sua namorada, que estava indignada de ter sido deixada de lado. Porém, ela não ficou com raiva, pois ela viu tudo que o Inuzuka fez para ajudar aquelas duas monitoras. Então ela relevou aí o acontecido. No fim, os dois namoradinhos vão brincar aí com alguns fogos portáteis para assim o episódio 8 acabar. Dias depois, faltando uma semana para o aniversário da Pérsia, vemos que o Inuzuka está ansioso e quer comprar um presente para ela. Mas ele não tem como sair do colégio sem permissão. Então ele convence a Kachou e a Teria, que estavam o stalkeando por aí, a concederem uma permissão para ele sair da escola. Tudo isso em troca dele fazer alguns afazeres que ambas tinham para fazer fora do campo.
grupos. Nisso, enquanto procurava pelo presente, o cara se depara com a Char, que também estava fazendo a mesma coisa. Os dois começam a típica briguinha de sempre, e logo um policial vem separá-los. Rapidamente ele reconhece a Char e diz que a princesa não pode andar por aí sem uma escolta. Então, para resolver o problema, ela arrasta o Inuzuka para uma loja de roupas e o disfarça de White Cat, dizendo que ele é sua escolta. Dessa maneira, eles conseguem dar um migué no policial. Porém, o Inuzuka não quer fazer parte desse plano dela, só que a Char dá um jeito de convencê-lo, dizendo que vai ajudar ele a achar um presente para a Pérsia. Nisso, o primeiro lugar que os dois vão é até uma loja de lingerie. Juntos, eles ficam animados com algumas possibilidades, e até mesmo parecem amigos por um certo momento. No entanto, isso dura pouco e logo eles saem da lojinha. Ao seguirem caminhando pelas ruas de Dahlia, um temporal os aflige, deixando a roupa dos dois encharcados. E quando eles finalmente se abrigam da chuva, a Char aproveita para fazer um teste de fidelidade aí no nosso protagonista. Em resposta, ele se prova ser um homem muito fiel e até mesmo dá um sermão nela por fazer essas coisas. Então, quando a chuva passa, a Char diz que o Inuzuka não precisa mais acompanhá-la e segue seu caminho. Horas depois, a Char é encurralada por alguns radicalistas de Toa, e embora não esteja em perigo, o Inuzuka aparece para salvá-la. Depois disso, ao fim da tarde, os dois conversam à beira do mar. Nesse momento, a Char revela que está com ciúme deles, basicamente porque a Pérsia quer passar o aniversário dela com ele. Não só isso, mas a Pérsia até mesmo pediu ajuda da Char para ajudá-la com isso. Ao ouvir isso, o Inuzuka tenta consolá-la do jeito estranho dele, mas no fim, a princesa só o agradece por tê-la escoltado e entrega uma lingerie que ela comprou de presente. Mais tarde, ao voltar para o campus, o Inuzuka recebe uma mensagem da Pérsia dizendo para vê-la na biblioteca. Chegando lá, ela pede para os dois passarem o aniversário dela juntos e pede por um presente de par. O Inuzuka aceita, porém o cara dá uma de tsundere. Agora, ao voltar para o dormitório, o Inuzuka se vê dentro do seu quarto com 3 monitores da Black Dog, entre eles a Teria, a Kochou, junto do Airo. O Airo foi até ali porque ele está achando o irmão mais novo dele muito suspeito ultimamente. Ele esfrega o rosário, a lingerie que a Char deu, e aponta algumas verdades na cara do Inuzuka. Irritado, o Airo vai lá e dá uma intimidada no seu irmão. Nesse momento, as pequenas impedem ele de continuar, mas mesmo assim, o Airo vai lá e diz que o Inuzuka ficará sob vigilância por uma semana, só para eliminar as suspeitas. O problema é que a data bate com o aniversário da Pérsia, então as coisas se complicam. Daí, além do Inuzuka ter um certo medo do seu irmão, ele passa toda semana sendo disciplinado, e até mesmo apanha pra caramba num suposto treino de Kendo. Mesmo assim, o Inuzuka está disposto a se arriscar a ser expulso só para se encontrar com a Pérsia no dia do aniversário. Na noite, quando vão se encontrar, ele foge do dormitório pensando que o seu irmão havia ido dormir. No entanto, o Airo estava esperando que ele fizesse isso. Então, o cara dá de cara com o Inuzuka no portão da casa. Nesse momento, os dois partem para a porrada, mas o Airo é muito mais forte e acaba com a raça do Inuzuka. Feito isso, o Airo prende seu irmãozinho num galpão velho, dizendo que vai conversar com ele depois. No entanto, após o Airo ir embora, a Teria e a Kochou resgatam o Inuzuka. Acontece que os três haviam combinado de fazer isso antes, porém as gêmeas não sabem o que o nosso protagonista vai fazer depois de ser solto. No fim, o Inuzuka agradece bastante as duas e parte para encontrar a sua amada. Ele quase desmaia no caminho, porém a Pérsia não o deixa cair, e ao vê-lo num estado deplorável, todo machucado, a Pérsia pede desculpa várias vezes, sendo que ela não tem culpa de nada. Mas como ela soube de toda a situação pela Hasuki, e agora que ela entende os riscos que o namorado dela está passando, ela nem mesmo aceita e o nosso protagonista falando pra preocupar. Os dois acabam não conseguindo celebrar o aniversário dela nessa noite. E na manhã do aniversário dela, enquanto os White Cats se preparavam para a comemoração, o Inuzuka vai atrás da Pérsia a fim de falar com ela. Ela tenta fugir, só que de algum jeito o Inuzuka encurrala. Daí, como a Pérsia está muito preocupada com o namorado, ela vai lá e o empurra e diz não querer vê-lo agora. E isso deixa o nosso humano muito abalado, e ele quase vira um cadáver ali mesmo. A Hasuki, vendo como estava o seu amigo, tenta dar uma animada nele. Então, os dois cabulam uma aula para passear aí pelo campus. Porém, no final, o Inuzuka só tinha fingido ter se animado para agradar a Hasuki, mas ela percebe a falsidade na hora e fica muito triste por isso. Vendo isso, o Inuzuka se bate por ser um idiota, e logo depois a Char chega entregando um biscoito que a Pérsia fez. Basicamente, a Pérsia está muito preocupada com o Inuzuka se machucando o tempo todo, então ela resolveu não entregar esses biscoitos. Porém, a Char secretamente fez esse favor. Depois disso, a Char parte para a festa de aniversário. Já o Inuzuka come os biscoitos e se prepara para a tradição anual dos Black Dog, que é estragar o aniversário da Pérsia com uma guerra de tortada na cara. Ao chegar lá junto do pessoal do seu dormitório, ele rapidamente vai procurar pela Pérsia, enquanto os seus companheiros distraem os outros White Cats. Só que ela não apareceu ainda, então, enquanto procurava por aí, ele dá de cara com a Somali e o Abe, que basicamente está todo acabado depois do festival esportivo. Por um tempo, a Somali consegue impedir o Inuzuka, porém ele a engana facilmente e segue o seu caminho. Subindo para o próximo andar, ele é encurralado e quase pego, porém é salvo por um homem White Cat estranho, tipo muito estranho mesmo. Esse homem se chama Kate City,
Kate e diz ter um certo interesse no Inuzuka. O Inuzuka inicialmente não liga, mas o Kate diz saber onde a Percy está, e ele revela isso sem muita enrolação. Porém, alguns segundos depois, uma monitora White Cat aparece. Nisso, Kate fica meio tristonho e revela ser um monitor representante da casa White Cat. E agora que ele foi descoberto, ele vai ter que cumprir com a sua função. E ao mesmo tempo que isso acontecia, a Percy estava trancada numa sala no andar de cima. Ela foi presa lá justamente pelo Kate e está procurando um jeito de escapar. Logo depois disso, a cena corta para o Inuzuka tomando um cacete do Kate. Basicamente, os monitores são todos muito fortes e influentes. Por isso, o Inuzuka tem que ser esperto. Ele nota algo vindo de fora do dormitório e rapidamente consegue debilitar o Kate. Nisso, o Inuzuka corre em direção à janela e pula para fora do lugar. Detalhe, esse é um dormitório de 3 andares. E enquanto caía, a Percy aparece para segurar a mão dele e puxá-lo para cima. Dessa maneira, o cara consegue despistar o pessoal e ficar a sós com a Percy. Nesse momento, a Percy pergunta o porquê dele estar se arriscando assim, e o Inuzuka responde desejando um feliz aniversário. E apesar da preocupação, os dois ficam ali tudo fofinho juntinho por um tempo, basicamente descansando aí de uma situação desesperadora. Ao mesmo tempo, a Airo chega no dormitório dos White Cats e bota todos os Black Dog na linha. Então, como as coisas se acalmaram, o pessoal começa a procurar pela Percy e pelo Inuzuka, e é nesse momento que ambos aparecem diante de todos fazendo um teatrinho para enganá-los. E bom, essa encenação foi o bastante para enganar todos os estudantes comuns. Contudo, a Airo suspeita fortemente da possibilidade de um relacionamento entre o Inuzuka e a Percy, chegando até mesmo a trazer provas do ocorrido, usando até mesmo o sutiã que a Char deu pro Inuzuka. A Percy tenta rebater isso com palavras, porém isso não foi o suficiente. Agora tanto o monitor dos White Cats quanto dos Black Dogs estão levando as suas crianças problemáticas para conversar a só. E é nesse momento que a Percy joga uma espada de verdade para o Inuzuka e chama o cara para um x1 sincero. O Airo quase não deixa a batalha acontecer, mas no fim diz que isso é uma farsa e que vai pará-los quando acabarem. E essa é realmente uma luta de mentira, porém, para convencer a todos, a Percy está atacando para valer. Já o Inuzuka não tem coragem de fazer isso e quase abaixa sua espada. A Percy meio que diz para o Inuzuka não desistir, o levando a se recompor. Então os dois apontam para suas respectivas gargantas e partem para um último ataque, dessa vez para valer. Nesse momento, ambos acabam quase se matando e vão parar na enfermaria. E eles só não morreram porque os monitores interferiram. Ao ficarem sozinhos, descobriram que os dois apontaram aí na hora dos seus golpes finais para os seus rosários. Por isso, ao invés da espada acertar a garganta deles, eles acabaram acertando o rosário no lugar. E agora que a chance finalmente veio, o Inuzuka foi lá e deu o presente de aniversário dele para a Percy, que no caso é um par de anéis. Nesse momento, o Inuzuka diz que os dois não podem usar isso em público por hora, porém ele vai fazer questão de mudar o mundo inteiro para tornar isso possível. E no final do anime, os dois se abraçam na enfermaria, e assim o último episódio desse anime acaba. Brabo.